Boa tarde a todos, pessoal. Hoje a gente vai ter mais uma aula para o 9º ano da Escola Nossa Senhora dos Milagres, certo? Na aula de hoje a gente vai estudar sobre esses cientistas aqui, o Lavoisier e o Proust. E eles foram os responsáveis por formular as leis ponderais, ou leis do peso, que são leis muito importantes no estudo da química porque tratam do comportamento das reações químicas. Recapitulando, nas últimas aulas a gente falou sobre os elementos químicos, sobre a tabela periódica, sobre as ligações químicas e por último a gente falou sobre as reações químicas. Essa aula de hoje é uma complementação a essa questão de reações químicas para que a gente possa começar a trabalhar equações químicas, entender balanceamento e entender tudo ou todo o universo que envolve as reações químicas. As leis ponderais. No século XVIII e antes, muitos cientistas eles vinham estudando muito sobre química e muitos experimentos foram realizados para determinar, por exemplo, o funcionamento das reações químicas. Foi nesse contexto que muito do que se sabe hoje começou a ser aprendido e se consolidou sobre, por exemplo, as reações químicas. Dentro desse contexto, a gente pode citar que também existiram teorias que não estavam tão sérias ou não estavam tão certas, que foram como os que existiram nos processos entre tentar descobrir e formular teorias. Uma delas foi o flogisto. O que era isso? Era que se dizia assim, que quando você queimava qualquer coisa, dentro daquela matéria existia uma substância volátil chamada flogisto. Quando ele queimava, essa matéria se esvaía e ia embora. E por isso que a gente gerava, por exemplo, na queima de uma árvore, um pouco de cinza, uma matéria menor. E isso era uma das explicações. A gente vai ver mais adiante que essa explicação ela não está correta e que outros cientistas chegaram a conclusões melhores por meio de experimentos. Como eu já disse a vocês em sala de aula, a ciência ela é compartilhada, são várias mentes trabalhando durante a história para formar uma teoria. E hoje a gente vai ter essas duas leis aqui para estudar, a lei da conservação de massa e a lei das proporções constantes, que foram formuladas, vamos dizer assim, por dois cientistas muito importantes, o Lavoisier e o Proust. Primeira lei da conservação de massas. Ela foi formulada pelo químico francês Antoine Laurent Lavoisier, que é conhecido informalmente ou formalmente como o pai da química moderna, porque foi a partir das ideias de Lavoisier que outras ideias surgiram e se formulou a química como a gente conhece hoje. Ele baseou-se em ideias já existentes, mas foi o primeiro a conseguir realizar experimentos seguros e que comprovaram a lei da conservação de massa. Como eu disse a vocês, a ciência é formada por várias cabeças pensantes ao longo da história. E nesse caso aqui, ele foi o primeiro que conseguiu comprovar com um experimento que foi considerado seguro pelos seus pares, pelos outros cientistas. E no enunciado diz assim: a soma das massas das substâncias reagentes, que a gente já estudou na última aula o que eram reagentes e o que eram produtos, a soma das massas das substâncias reagentes em um recipiente fechado é igual à soma das massas dos produtos nas reações. Ou seja, a quantidade de átomos que você tem no início da reação vai ter a mesma quantidade no final dessa reação. A única coisa que vai ocorrer é um rearranjo molecular. Talvez vocês não lembrem dessa forma, mas essa frase é muito famosa assim, uma síntese do pensamento dele é essa aqui, ó. Na natureza nada se cria, nada se forma, tudo se transforma. Isso é uma síntese do pensamento ou das ideias de Lavoisier. Assim, Lavoisier foi responsável por fazer vários experimentos analisando as massas dos reagentes e dos produtos durante reações químicas, o que levou a constatar que as massas dos elementos envolvidos após reagir são constantes, ou seja, a reação possui a mesma massa inicial. Foi o que eu falei para vocês. Se existia determinada massa no começo dessa reação, no final ela também existia essa mesma massa. O que a gente vê de novo aqui é porque ele acrescenta em ambiente fechado. O que quer dizer isso? Como na combustão, se a gente observar,
uma parte daquele produto ela vai ser transformada em gases. E esses gases se perdem no ambiente, se não a gente não tiver um controle. Por isso que é importante ter esse ambiente fechado. Aqui a gente tem uma reação química, que é a formação do CO2, o gás carbônico. Se a gente tiver 44 gramas de reagente aqui, a gente vai ter 44 gramas de produtos. A única coisa que vai acontecer diferente aqui é no lugar de estar gás, oxigênio e carbono, a gente vai ter o gás carbônico, ou seja, as moléculas, os átomos, eles vão se rearranjar de forma a formar o gás carbônico, o CO2. Agora a gente vai ver um pouco sobre a lei das proporções constantes. Ela foi formulada pelo químico francês Joseph-Louis Proust. O que é que dizia essa lei? Ela diz que uma determinada substância composta é formada por substâncias mais simples, unidas sempre na mesma proporção em massa. Da mesma maneira que o Lavoisier realizou vários experimentos, Proust realizou uma série de experimentos e constatou que as massas dos elementos envolvidos nas reações químicas são proporcionais. O que significa isso? Significa dizer que se para formar 44 gramas de um produto, a gente, no caso aqui o CO2, a gente sempre vai precisar de 12 gramas de carbono e 32 gramas de oxigênio. Se a gente quiser dobrar, por exemplo, fazer 88 gramas de produto, a gente teria que fazer o quê? Acrescentar mais 12 gramas, mais 32 de oxigênio, de gás oxigênio, e a gente ia ter mais 44 gramas de produtos. Essa proporção é a proporção em que vai ocorrer reação. Veja bem, a gente sempre vai precisar de um átomo de carbono e 2 átomos de oxigênio. Dessa forma, vai ter sempre uma proporção de 12 para 32 gramas, por exemplo. Da mesma forma que para formar 9 gramas de água, a gente vai precisar de 1 grama de hidrogênio mais 8 gramas de oxigênio. Vai ser sempre a proporção de 1 para 8. Ó. A gente tem aqui os hidrogênios, o gás hidrogênio, junta com o gás oxigênio, e ao reagir a gente forma a molécula de água. Que para cada 2 átomos de hidrogênio, a gente pega uma moléculazinha aqui de oxigênio. Outra coisa que a gente tem que estudar são as equações químicas. E o que é uma equação química? Quando a gente fala em equação química, a gente está falando de uma representação gráfica, ou seja, é uma maneira de representar, uma maneira de escrever essa reação química por meio de símbolos, é uma maneira de representar essa reação química, essa transformação por meio de símbolos. Nessa equação, geralmente, estão descritos os compostos que vão reagir, ou seja, os reagentes, suas quantidades e os estados físicos em que vão se encontrar. Isso tudo a gente vai estudar mais adiante e eu vou mostrar como é que a gente identifica cada coisa, certo? Uma coisa que eu já mostrei para vocês é o que são reagentes e o que são produtos. Isso aqui é básico. Isso aqui é uma equação química. Desse lado direito sempre vão estar o produto. Que é o que? O produto é o resultado da reação, é o que vai aparecer depois que ocorreu a reação. E desse lado esquerdo a gente vai ter sempre os reagentes, que vão ser o quê? Vão ser as substâncias que você vai colocar ou vão reagir para formar um determinado produto. No caso aqui o produto é a água. A gente formou 2 moléculas de H2O, que é a água. E aqui a gente tem o quê? 2 moléculas de hidrogênio, de gás hidrogênio, gás oxigênio. Quando isso aqui reagiu, formou uma molécula de água. Se você observar bem, a gente tem aqui O2, que é o oxigênio, e o hidrogênio. Tudo que tem aqui nos reagentes vai ser rearranjado e vai reaparecer aqui. Coeficiente estequiométrico ou coeficiente é esse númerozinho que aparece aqui, dizendo sempre quanta quantidade de moléculas que tem. Cada um desses se refere a uma molécula. Por exemplo, no caso do 2 aqui, ao hidrogênio. Aqui, quando não tem, a gente subentende que é 1, certo? E aqui a gente tem 2. A gente pode saber praticamente tudo de uma reação química pela sua equação.
Veja só, quando uma reação é reversível, ou seja, você vai de produto para reagente, de reagente para produto, a gente tem esse símbolo aqui, ó. Esse símbolo aqui, que parece duas setinhas, virada uma para cada lado, como se fosse indicando o sentido, que podia ser tanto de produto para reagente, como de reagente para produto. A gente também, quando tem a presença de luz, tem esse sinal aqui, ó. Quando tem catalisadores ou precisa ser aquecido, você tem isso aqui, ó, que é uma interrogação. E quando tem a formação de precipitado, que eu já disse a vocês que é quando duas substâncias líquidas formam uma substância sólida, que isso aparece no fundo, isso a gente chama de precipitado. Tem esse sinal aqui, ó, uma setinha para baixo. A equação química pode ainda demonstrar o estado físico do átomo participante da reação através das letras respectivas entre parênteses. O que quer dizer isso? Se você observar aqui, ó, quando tiver um gás, quando a substância em questão for um gás, a gente vai ter, ó, um Gzinho. Quando for em vapor, a gente vai ter um V. Quando for líquido, a gente vai ter L. Quando for sólido, a gente vai ter um S. E quando for em forma de cristal, como o sólido, por exemplo, a gente vai ter o C. Aqui a gente tem, ó, a presença de íons, átomos ou moléculas em solução de forma aquosa, ou seja, em forma de água, é representada pela abreviatura A e Q. Aqui a gente tem, ó, um exemplozinho. A gente tem, ó, a molécula C2H6O e tem aqui dizendo que está líquido. E a gente tem o O2. O2 não é o gás de oxigênio, então a gente vai ter aqui em forma de gás, que vão reagir para a gente formar CO2, que está em forma de gás, e moléculas de água, H2O, que no caso aqui vai estar em forma de vapor. Então, pessoal, até a próxima aula. Façam os exercícios que a gente vai passar embaixo do vídeo aí no blog. E qualquer dúvida pode procurar no WhatsApp que o professor responde, certo? Se for preciso, a gente faz chamada de vídeo, a gente conversa, a gente dialoga, a gente resolve. Tenta tirar de qualquer forma essa dúvida, certo? Até a próxima aula.